uma equipe ela se torna vencedora quando você consegue ultrapassar muitas barreiras. Para mim, o Atlético de 2019, por exemplo, é um time que tem muito disso. Ele é um time que disputou muitos jogos de alto nível desde o início da temporada. Né? Porque a gente joga uma Libertadores da América contra Boca Juniors, joga quatro vezes contra o Boca Juniors na temporada, joga uma final de Recopa Sul-Americana 2 vezes com o River Plate, você joga a Copa do Brasil contra Flamengo, contra Grêmio, e então quando você chega para jogos determinantes, jogos finais, você está com um nível de jogo e um nível de competitividade muito alto. Você já passou por aqueles cenários. Você joga no mês de maio uma final de Recopa Sul-Americana contra o River no Monumental de Nunes com 75 mil pessoas, você já ganha cancha, já ganha casca, né, para enfrentar outros jogos de maneira muito natural, sabe? Então, esses detalhes para mim fazem uma diferença para que lá no final você consiga ser campeão. Lá em setembro você vai ganhar uma Copa do Brasil contra um estádio lotado, fora de casa, e jogando com uma maturidade como se tivesse acostumado a jogar esse tipo de jogo. Mas porque passou por esses momentos antes. Talvez se não tivesse passado, teria sofrido, não tivesse ganho. Sabe? Então, assim como funciona com a formação de jovens atletas, que é você expondo aos poucos, colocando em cenários de adversidade, depois colocando em momentos para gerar confiança, assim funciona com a tomada de decisão do treinador. Você vai testando aos poucos, vai entendendo, vai avaliando com o passar da carreira e também dentro do trabalho, sabe? Por isso que o alinhamento com a tua equipe, né, com a tua comissão técnica, com o teu staff, ele tem que ser muito grande. Você tem que estar muito alinhado porque somente o teu olhar não é possível que você tenha uma visão clara do todo. Né? A gente controla muitos fatores. Você tem que ter uma comissão técnica, no meu ponto de vista, que esteja muito alinhada com as ideias que estão sendo implementadas e que tenha um olhar também específico para alguns aspectos e que depois, na hora da reunião, você possa ouvir o feedback. E também ter a humildade de aceitar o contraponto, de aceitar outras opiniões, né? Pessoas que te façam pensar. Eu sempre tive isso para mim. As pessoas que trabalham comigo têm que me fazer pensar, elas não podem concordar só comigo, elas têm que me fazer pensar por um outro, observar o mesmo fato por um outro ponto de vista, para que eu possa daqui a pouco sair da zona de conforto. Às vezes é chato, às vezes você fica incomodado porque você acha que o seu time está bem, jogou bem, aí chega lá o teu assistente e fala assim: não, Thiago, eu não gostei, achei que foi ruim. Aí você se mete na cadeira, faz assim, fica chateado, né, engole, dá vontade de xingar o cara, mas aí você ouve e começa, mas peraí um pouquinho, vou ouvir o que ele tem para me dizer, porque, né, então, a partir daí a gente vai construindo. Então, se eu disser para ti que tem uma solução, não tem, né, Piccoli? Eu sou um ator de coisas. E olha como é interessante as coisas, né, Piccoli? Isso aí, acho que eu nunca comentei com ninguém, só internamente, né, com a comissão técnica. Nosso planejamento para o jogo da ida da Copa do Brasil contra o Grêmio, a gente tinha que enfrentar o Grêmio na Arena, que é um time dificílimo de ser batido, né? E o Grêmio sempre estruturou a sua construção de meio campo, não pelo Jeromel ou pelo Kahneman, mas sim pelo Maicon e o Matheus Henrique, né? Sabe? Porque normalmente acontece o quê? O Jeromel e o Kahneman se posicionam e Maicon e o Matheus Henrique caem muito na posição lateral do campo, né? Para pegar essa bola de lado e de frente e conduzir para achar os passes, né? Então, e aí os laterais adiantam, né, muito para jogar já um pouco mais adiantados, em profundidade, e criar desequilíbrio no adversário. E como os passadores do Grêmio são muito qualificados, né, às vezes descia até o GPR também, com o terceiro, não ficamos dois zagueiros, uma linha com três, né, o 2, 3 e os 5 adiantados. Então a gente montou para jogar contra o Grêmio uma linha de 5 no meio campo. Mas não 4-1-4-1, era um 4-5-1, né, para tentar pegar esses caras que caíram para o lado sempre com proximidade, sem ter necessidade de rodar uma linha com 4 que não dava tempo. Para que os dois zagueiros não produziam muito, então esses caras que pegavam a bola de lado sempre saiu alguém da linha para pressionar eles rápido e não deixar eles pensar o jogo, né? E nós tomamos 2-0 naquele jogo e poderíamos ter tomado 3 ou 4, sabe? E depois pensando sobre aquilo tudo, porque a ideia nossa, com essência, era pressionar o Grêmio. Porque era a característica daquele time do Atlético, de pressionar o adversário. Não deixar os caras confortáveis com a bola. Só que tem um detalhe, né? Quando você pressiona jogadores de alto potencial técnico, você acelera a qualidade deles, sabe? Vamos pensar mais rápido.
a gente acelerou a qualidade deles. E eles, num dia tecnicamente inspiradíssimos, então quanto mais rápido a gente fazia eles passar a bola, mais rápido eles tocavam e mais rápido eles nos envolviam. Então, por muitas vezes, a pressão tem que ser também construída, porque às vezes você deixar o time adversário lento é uma solução mais eficiente do que você acelerar ele com a pressão. Então, há de se contextualizar isso, sabe? Porque senão a gente também entra no modismo de que tem que pressionar a qualquer custo e esquece esse tipo de detalhe na hora de contextualizar quem você vai enfrentar. Eu tive uma vivência, né, engraçada, que na final do estadual de 2018, no Paranaense com o Atlético, a gente fazia uma campanha maravilhosa, estávamos invictos no campeonato, chegamos na final com o Curitiba, no Atletiba, e o primeiro jogo do Couto Pereira, e aí a gente perdeu 1-0 esse jogo, gol de falta, sabe? E o Curitiba com uma ideia muito clara de jogo. Mesmo jogando em casa, o Curitiba marcou do meio para trás o tempo todo. O tempo todo. Né? E aí eu já sabia, imaginava que o jogo da volta ia ser um páreo duríssimo, né? Porque pensando como é que eu ia tirar esse Curitiba de trás, sabe? Como é que eu ia fazer esses caras saírem de trás para quererem jogo se no jogo da ida em casa eles não quiseram, sabe? E aí eu precisando do resultado para ganhar, para ser campeão. Aí eu fui para a coletiva pós-jogo do Curitiba e falei assim... Eu lembro. Os caras falaram assim, qual que é a perspectiva, eu, Thiago, do jogo da volta, que tu imagina? Eu falei, a mesma coisa. O Curitiba vai ficar retrancado, vai fazer esse jogo aí, de ficar todo mundo marcando atrás, não vai atacar, não vai sair de trás, né? Vai ficar preso aí como fez o jogo todo. A gente vai ter muito trabalho para furar essa retranca, né? Então usei termos e usei frases fortes nesse sentido para gerar um desconforto, sabe? Não sei efetivamente se consegui gerar esse desconforto, mas a opinião pública durante a semana fomentou aquilo, né? De, pô, o Curitiba é um time retranqueiro, joga feio, joga feio. E aí me surpreendeu, porque chegou na arena e o Curitiba saiu para nos pressionar em cima, sabe? Então, para mim foi bom, porque eu tinha jogadores de muita qualidade técnica, né? A gente ganhou a final 2-0. E então esse tipo de fato que você tenta tirar mentalmente o adversário do seu eixo, para mim é fundamental. Agora contra o Boca, por exemplo, a gente foi jogar um mata-mata da Libertadores e a gente perdeu o jogo da ida. Nós tínhamos enfrentado o Boca na fase classificatória, né? E pela aquela sorte de sorteio que às vezes acontece, a gente pega o Boca de novo do mata-mata das oitavas da Libertadores. E nós já vimos ganho do Boca 3-0 em casa, depois perdemos 2-1 no Bombonera, um jogo que jogamos muita bola, né? O pênalti lá, aquelas coisas que acontecem lá. Sim. Enfim. E quando a gente foi pro mata-mata com o Boca já não foi o mesmo do primeiro turno, né? Muito mais matreiro, muito mais experimentado. Para você ter uma ideia, a gente teve 27% de bola rolando no jogo, sabe? Com um árbitro uruguaio ainda, os caras picotaram o jogo todo e não conseguiram jogar. E aí no finalzinho do jogo, o McAllister, que é um jogador, um belíssimo jogador deles, acertou um chute de fora da área, desviou e a bola entrou no ângulo do Santos. E eles ganharam 1-0, cara. Aí eu fui para a coletiva, também nesse sentido, tentar arriscar, né? Um pouco de sorte, condicionar, criar um ambiente e tudo mais. E os caras me perguntaram, e a primeira resposta minha foi o seguinte: eu tenho certeza que nós vamos ganhar lá. Eu tenho certeza que nós vamos classificar lá. Pode anotar aí, pode apostar quem quiser, a gente vai classificar lá dentro. Isso aí já aconteceu, é fato. Nossa, essa imprensa argentina queria me matar, né? Os caras queriam meu pescoço. Mas era uma mensagem, porque assim, a própria coletiva, ela é uma explicação para o torcedor, mas ao mesmo tempo é uma mensagem ao próprio time, né? Ao próprio grupo de atletas, sabe? Então, para mim, sempre que eu vou para uma coletiva, eu vou nesse sentido, sabe? Ter claro que tipo de fala eu vou fazer, que tipo de mensagem eu vou passar para os nossos atletas, para mim é o grande cenário, né? Porque o atleta não ouve, mas a família ouve, o empresário ouve, a assessoria de comunicação ouve e formam esse externo que você mencionou antes, né? Que acabam agindo sobre ele as outras 20 horas do dia, 22 horas do dia que a gente não está próximo a ele. Caraca. Se o Thiago fosse um jovem treinador iniciando, o que ele gostaria de ouvir do Thiago? Tenha calma, muita calma, né, nas suas escolhas. Entenda que o tempo tem o seu tempo, né? Tudo acontece
né, da maneira que tem que acontecer, e principalmente se qualifique, estude, busque formação acadêmica e muita experiência prática convivendo com outros profissionais do futebol. Para mim, é o conselho que eu me daria, sabe, iniciando uma carreira como treinador. Porque a ansiedade, muitas vezes, de quem está iniciando faz com que a gente atropele algumas etapas, a gente, muitas vezes, entenda que porque leu um livro ou dois está capacitado ou mais capacitado que todos para poder desenvolver as suas ideias, o seu trabalho, e acho que as suas ideias são soberanas, e nada melhor do que com muito cuidado e canja de galinha, que a gente só aprende isso com os nossos pais e principalmente do que se trata o futebol, com quem já viveu, sabe? Então, conversar com pessoas que já viveram dentro e fora do campo experiências é o maior legado que a gente pode carregar, né, em termos de ganho de conhecimento, em termos de evolução, sabe? Então, se eu pudesse dar algum conselho, seria esse para mim mesmo, iniciando a carreira. Através dessa ideia de criar conteúdo, eles também possam ter uma proximidade de opinião, né, de alguém que já está no caminho, que já passou por onde os caras já passaram também, né, onde eles estão ainda hoje. E, às vezes, a gente não encontra esse tipo de argumento vindo do pessoal da bola, né? Tipo, aqui é um papo de quem é da bola, entendeu? Aqui não tem muito milímetro. Tem um acadêmico aí, tem um cara que está fazendo o processo inverso, que veio da prática e está indo para a questão teórica também, mas que, no fundo, a gente enxerga o futebol com a magia. A gente ainda quer ele com a magia. Cada um do seu jeito, logicamente. Cada um do seu jeito. Tiagão, muito obrigado, cara. Sou grato de coração. Desculpa aí os imprevistos. A gente está montando um negócio muito bacana. Eu vou levar essa ideia adiante, cara, pode ter certeza. Tá rendendo bons frutos. E dizer que ter iniciado com você, para mim, foi uma honra, cara. Te agradeço demais. Cara, Piccoli, a honra é minha, cara. Primeiro pelo nível de admiração que eu tenho por ti, como atleta, um profissional que eu nunca esqueço quando entrou no vestiário do Juventude lá e falou com os meninos assim, se eu cheguei, qualquer um pode chegar, né? E falou de uma maneira tão humilde, né, que nem parecia um cara que jogou em diversos países, um cara que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, que jogou as divisões menores do estadual, mas que, através da sua superação, seu conhecimento, sua qualidade, conseguiu romper muros, né, ter uma grande visibilidade, um grande ganho dentro da sua vida. Então, um grande prazer, obrigado por ter compartilhado comigo desse momento, cara, e sou muito grato a ti por tudo que tu fez por mim também, pessoalmente, nesse crescimento, e conta comigo, estou à disposição sempre que tu precisar.